Oi, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Delphia. Hoje nós vamos falar como a tecnologia deixa de ser apenas suporte e passa a ser um diferencial competitivo, principalmente nas empresas B2B. Eu sou a Amanda Fonseca, faço parte do time de marketing aqui da Delphia e estou honrada em conduzir esse bate-papo em que a gente vai passar por cloud, automação, integração de sistemas e como tudo isso se integra para a gente poder entregar uma competitividade, aí a tecnologia fazer parte do negócio. Do meu lado, eu tenho dois grandes convidados e eu queria começar apresentando ele, que é o nosso gerente de vendas, tem mais de 15 anos de experiência. Gilberto, conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória. Obrigado, Amanda, pelo convite. Obrigado ao time de marketing. Bom, como a Amanda comentou, né? Tenho 15 anos de experiência na área de tecnologia. Já passei por grandes multinacionais, já trabalhei na IBM, Kyndryl, Caterpillar, Ernst Young. Tenho me dedicado nos últimos 5 anos na área comercial, então eu lidero toda a estrutura de growth e middle marketing aqui da Delphia. Estou super animado, obrigado mais uma vez pelo convite. Achei esse tema extremamente relevante, né? Principalmente no cenário que a gente está do mercado de tecnologia brasileiro, principalmente. Então, estou super animado, super empolgado. Acho que vai ser um bate-papo bem produtivo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. E além de toda essa experiência em tecnologia, você também se arrisca na cozinha. Não só se arrisca, como é formado em gastronomia. Exato. É isso mesmo? Então, para procurar equilibrar um pouco o tempo de tela aí, né? Fugir um pouquinho da frente do computador, eu me arrisquei, fiz um curso de graduação em gastronomia também, e de vez em quando me arrisco. Então, minha esposa que gosta, né? Então a gente testa umas receitas, às vezes dá certo, às vezes dá errado, é um pouquinho igual a área de tecnologia, né? Às vezes a gente tem que testar para ver se vai funcionar, e aí quando dá certo é só sucesso. Ela é homologação, né? Bem isso, bem isso. Sensacional. E do meu outro lado, para completar esse bate-papo e trazer muito conteúdo de mercado, eu tenho ele que tem mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia. Laszlo, hoje você é gerente da iFollow, mas tem uma trajetória longa. Conta um pouquinho pra gente dela. Obrigado pelo convite, Amanda. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco e trocar bastante sobre essa inovação, tudo que a gente está vivendo, né? Toda essa jornada que me trouxe até aqui, ela começou com um curso de mecatrônica. Então, assim, sou formado em mecatrônica, robótica, trabalhei em vários setores, desde saúde até em segmentos financeiros, passando por grandes bancos, como em projetos com JP Morgan, Santander, Caixa Geral de Depósito, BEV, assim, é grande. Trabalhei na ZUP, meio de pagamentos, passei pelo iFood também. Atualmente sou como head da iFollow, que é um braço de tecnologia da City Trade, Sistemas Integrados de Trade Marketing. Obrigado novamente e vamos trocar bastante aqui. Obrigada pela participação. Pegando esse gancho, você que tem bastante tempo aí no mercado, me conta uma coisa. Por muito tempo, a tecnologia ela foi vista como suporte. Em que momento ela passou a ter esse olhar ou esse destaque para ser um diferencial competitivo, principalmente em empresas B2B? Quando a gente fala de diferencial competitivo, a gente vem conectar muito com eficiência operacional. Então, as exigências de mercado e a globalização é um tema muito já passado, mas vou trazer aqui na mesa também, tá? Quando a gente começa a comparar mercados europeus com mercados latino-americanos, com mercados asiáticos, a gente começa a ver algumas deficiências que a gente tem em questão de produtividade, em questão de entrega. Então, para a gente conseguir equalizar isso em N segmentos, não estou falando de computacionais aqui, estou falando de tecnologia como um todo, a gente precisa melhorar. Então, essa eficiência operacional e a tecnologia, ela vem impactar o quê? A entrega final do cliente. Então, melhorar a entrega e eu estar páreo numa concorrência muito mais agressiva em um produto muito melhor para o cliente é o que vai me fazer ficar no jogo. Então, se eu não equiparo, se eu não evoluo tecnologicamente o meu negócio, desde ele processual até a entrega final do produto, eu fico fora. Por quê? A gente está globalizando a nossa entrega. Hoje, por exemplo, tem um impacto gigante da China. Então, os produtos hoje estão vindo em containers e containers e containers e containers chegando no Brasil. E quando chega um produto chinês hoje não é um produto ruim. Então, você pega um produto, você usa ele, olha e fala, cara, é muito bom. Da onde vem? Da China. Eu falei, nossa, eu vou usar. Então, antigamente, uns 10 anos atrás, você comprava um produto chinês, era cópia. Era uma Barbie, que a gente falava, né? A Barbie chinesa, que ela quebrava. Hoje não é mais. Então, eu vejo que, no final, é o produto melhor para o cliente numa competitividade globalizada.
Sensacional, perfeito. E Gilberto, e na sua visão, quando a tecnologia ela realmente deixa assim de ser suporte e passa a ser esse diferencial competitivo? Perfeito, Amanda, isso é muito interessante, porque no que eu tenho acompanhado, né, de tendência do mercado, a área de tecnologia ela não pode olhar mais para vou resolver um ticket, vou garantir os sistemas disponíveis. Isso já está no passado. Então ela tem que caminhar muito próximo do negócio. Então o papo muda de como que eu resolvo o ticket mais rápido para como eu lanço um produto mais rápido, como eu torno a experiência do cliente final mais otimizada, ele mais feliz porque ele vai querer comprar mais, porque aí as coisas vão funcionar de maneira mais adequada, como eu impulsiono minha área de negócio a ser mais criativa através de uma capacidade tecnológica. Mas para isso, a TI precisa caminhar junto do negócio. Então, ela precisa estar sentada nas reuniões de board. Então, ela precisa já... nós, como os profissionais de tecnologia, a gente precisa já se acostumar ao linguajar de um board executivo. Não só para aprovação de um projeto, mas para guiar essas discussões de um ponto de vista tecnológico. Então, eu vejo muitos cenários em que a empresa ela cresce num ritmo muito mais acelerado do que a TI pode acompanhar, porque às vezes a TI acaba sendo pega de surpresa. Poxa, a gente teve essa expansão tão grande. Um ponto que a gente teve, por exemplo, a pandemia. Poucos estavam preparados para passar por um trabalho remoto, para estar disponível, para ter uma VPN disponível, para ter os sistemas acessados remotamente. Então, quando a gente já passa a colocar a TI junto, a TI já tem a capacidade de ajudar tecnologicamente o negócio a caminhar de uma maneira que o impacto seja mais sutil no final do dia. Porque não tem nada mais frustrante no negócio crescer pra caramba, mas isso trazer vários outros problemas e aí você pode interromper seu crescimento porque você não está preparado. Então, quando a TI sai dessa zona de olhar só o ticket, só a disponibilidade, passa a olhar com um olhar mais estratégico mesmo, de como que eu agrego maior valor para o impacto do meu cliente final ser positivo, aí o jogo muda. Aí que vem todo esse diferencial mesmo de como você tem uma competitividade maior frente aos seus concorrentes, como seu cliente vai querer comprar mais de você, como ele vai ter uma experiência mais produtiva, tudo isso impulsionado pela área de tecnologia. Perfeito. E quando a gente fala, especialmente do cenário B2B, o que muda para a gente entregar uma tecnologia para uma empresa B2B e não uma empresa B2C? Qual é essa peculiaridade que a gente tem nesse universo B2B? É interessante porque no B2C você tem um cliente lá que muitas vezes, quando a gente olha, por exemplo, vamos olhar o e-commerce, né? No Brasil, só 10%, quando a gente olha o varejo, né? Só 10% do varejo está no e-commerce. Os outros 90% é aquele balcão e tudo mais. Então, o B2C, para você ter um atendimento, você consegue customizar ele de uma maneira mais diferente. Quando ele fala do B2B, que você tem uma gama de legislações, que você tem os padrões, os processos de cada empresa que funciona. Quando ela é uma multinacional, ela segue um padrão, quando ela é nacional, ela segue outro. Então, para você adaptar isso de uma maneira que funcione, que seja pervasivo para o grupo todo, é um desafio extra. Então, porque tem umas responsabilidades específicas e tudo mais. Então, a tecnologia, ela precisa se adaptar, ela precisa ser permeável para diferentes tipos de cenário, porque você não pode só atender um segmento e esquecer do outro. Um papo que a gente estava batendo mais cedo, antes até da gente começar o podcast, né, na experiência do Lázaro que ele teve lá na Amazônia. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos ribeirinhos, como que eu faço uma tecnologia que vai ser acessível para uma população que está lá no meio da floresta, que está lá na beira do rio mesmo? Então, como eu entrego esse tipo de tecnologia? Porque são consumidores. Então, como que eu dialogo e faço a tecnologia chegar até eles de uma maneira positiva? Como que eu impulsiono isso para a tecnologia ser acessível? Porque no final do dia, a tecnologia tem que estar disponível a todos. Então, são coisas que a gente precisa trazer para a mesa para discutir, para sentar e para pensar em como as empresas conseguem se adaptar a esse diferente tipo de cenário. Sensacional. E aí, Laszlo, conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência na Amazônia. Ah, legal. Na Amazônia, tudo começou quando eu fui convidado por um padre, amigo meu, e para a gente ajudar a missão que estava naquele local, né? Então eu fui dar aula de violão e contrabaixo. Então eu adoro contrabaixo, cara. Eu acho que fantástico ali, aquela entrada, o grave, né? Você conduzir, trabalhar em conjunto, assim, eu acho que o palco, a música é uma coisa que trabalho em equipe, time, é muito legal. E nessa jornada, eu percebi o quanto que a gente tem muita coisa aqui em São Paulo, assim, sabe? A gente tem muita coisa e, às vezes, muita coisa desnecessária, né? Então, a experiência que foi você viver com pessoas que usam da natureza, esperam um recurso vir da natureza, você troca ali muita experiência de convivência. Então, a relação e o uso de recurso natural é muito vivido ali naquele local, né?
Então, viver hoje, como a gente vive, às vezes, se isolando, entende? Dentro de escritórios, apartamentos, e não trocando tanto, é algo que é muito distoante com o que existe lá, porque lá não tem tanto escritório, tá, gente? Assim, né? E eu fiquei numa comunidade bem longe, eu fiquei numa cidade chamada Beruri, que fica no rio, um dos braços do rio Amazonas, chamado Rio Purus, né? E de lá de Manaus até lá, 18 horas de barco, mais ou menos, tem que dormir numa rede. Então, assim, foi muito legal, Amanda. Experiência fantástica, principalmente na valorização das relações humanas, assim, isso é um marco antes e depois da Amazonas, assim, foi bem legal. Sensacional, acho muito bacana, porque esse tipo de experiência, ele agrega muito na nossa bagagem profissional, né? Então a gente consegue fazer correlações no nosso dia a dia. Voltando aqui um pouquinho mais para o tema, Gilberto, me conta uma coisa, o que diferencia uma tecnologia que funciona, que deixa a empresa estável, daquela tecnologia que realmente vai ser esse diferencial competitivo? Como que as empresas chegam nesse nível? Legal, Amanda. Eu tenho acompanhado muito, né? Quando a gente visita muito cliente, então a gente acaba conhecendo um pouco de cada indústria e essa interação ela é muito rica. Eu vejo que a tecnologia, muitas vezes, ela acaba surgindo nas empresas quando você tem um problema. Então, surgiu um problema, você cria uma solução pontual. Então, tal sistema ele falhou, você cria uma solução específica para resolver aquele problema. Só que você não pensa em os futuros problemas que possam surgir e se daqui 3, 4 anos ela ainda vai ser uma tecnologia sustentável. Então não é incomum a gente se encontrar, por exemplo, principalmente agora, né? A gente tem inteligência artificial e várias tecnologias que vão surgindo de uma maneira muito acelerada, em que clientes que precisam dessas tecnologias, mas eles não estão prontos para implementar. E às vezes problemas que você solucionou no passado, as próprias soluções se tornam os problemas de agora. Porque você criou um labirinto que agora, para você resolver, você vai ter que refazer do zero. Então, quando a gente vai construir uma solução, a gente precisa levar isso em consideração, pensar desde o ponto de vista de arquitetura, em como eu me preparo para o futuro que vai chegar. Então, eu tenho participado, né, de várias conversas com clientes que eles já estão adquirindo tecnologias que ainda estão em discussão de homologação, porque quando elas forem homologadas, ele não vai precisar refazer do zero e se adaptar a um cenário novo que está surgindo. Ele já está se adaptando agora para o futuro. Então, é sair dessa zona de vou esperar acontecer e vou fazer uma resolução pontual para eu realmente ter uma análise de como eu resolvo isso de uma maneira em que eu possa olhar para o futuro e isso continue válido, eu não tenho que refazer o trabalho do zero. Então, isso é super importante. Sim. Posso conectar? Cara, sabe uma coisa que eu percebi nisso tudo? Parece que o Brasil e o mundo, ele é feito em Excel, né? Exato. Todo mundo roda ali embaixo de Excel, né? Eu tenho Excel, uma planilha, acho que o que a gente está gravando aqui, por exemplo, deve ter sido feito em Excel, tô errado? Não, né? Então, assim, a gente faz as coisas em Excel, assim, e quando a gente faz em Excel, parece que tem assim, ó, deixa assim mesmo. Tá funcionando? Deixa assim mesmo. E o que você falou, Gilberto, é verdade, cara. A gente vai criando um monte de monstrinhos, né? Exato. Em volta ali, criando as estruturas. E depois, como é que a gente observa isso? Como é que a gente monitora, né? Como é que a gente consegue conectar isso e gerar uma solução? Uma história que você falou aqui, conectou, por isso que eu queria conectar eu estou agora vivendo um momento que o agora que tem uma pessoa usando o Cloud AI aqui, criando um dashboard de gestão financeira. E o nosso presidente achou muito legal. E é isso. Só que eu tenho uma solução aqui que ela vai ficar estagnada e eu tenho um background, um backlog gigante para eu transformar em solução depois. Então, algo que vai ficar funcionando por uns 2, 3 anos, eu ficar correndo atrás disso. Então, eu acho que hoje a gente tem, conectando nisso que você falou, tanta solução que é puxadinho, que fica sustentando o mercado em Excel, em planilhas, em N coisas aqui, e a gente fica correndo atrás para criar solução, né, cara? Exato, exatamente. E para você ter ideia, esse papo ele é muito interessante porque o que eu percebo é que menos de 1/3 das aplicações das empresas se conversam entre si. Então você tem, às vezes, cada área cria sua própria aplicação e no final ninguém fala com ninguém. E aí quando você precisa tomar uma decisão rápida, por exemplo, e hoje com a IA, que ela consegue navegar no meio disso tudo e te gerar uma informação baseada com tudo que existe dentro da empresa, se as coisas não estão conectadas, ela não consegue chegar até lá. Porque existem silos, cada um está dentro do seu silo. Então a gente pensar, quando a gente quer que a tecnologia, de fato, ela não seja só uma parte de suporte e ela passe a um pilar estratégico, a gente pensar em como que a gente cria uma governança por trás, para tudo que vai nascer, já nasça num padrão de observabilidade, de sincronicidade entre uma aplicação e outra, isso é essencial.
É engraçado, a gente está falando de Excel e ao mesmo tempo a gente está falando de altas tecnologias, né? O mercado todo está todo olhando para automação. E eu já queria trazer isso para a gente conversar um pouquinho. Onde vocês acham que a gente tem o maior ganho quando a gente fala de automação hoje? Começando por você, Lázaro. Legal. Automação hoje, eu vejo que, conectando com a planilha de novo, tá? Eu vejo, assim, é uma dor de mercado, é uma dor grande que eu tenho. Passei por as outras empresas, é a mesma coisa. Banco, por exemplo, o antigo Banco Alfa, que foi comprado pelo Safra agora, a gente tinha muita planilha contábil, planilha de controle financeiro, planilha de automação em macro, enfim, tem várias coisas que a gente vai criando monstrinhos e aquilo vai criando evoluções. É um Pokémon, né? Ele vai evoluindo aquilo, fica tão grande que vira uma aplicação que você não consegue tirar do ar. Então, por que eu estou colocando esse pano de fundo? Porque automatizar monstrinhos, a gente cria outros monstrinhos para automatizar ele. Então, igual o Gilberto estava falando, eu tenho a solução A, precisa falar com a solução B. A gente cria no meio um RPA, ou cria uma integração, ou cria uma API, ou cria, sei lá, alguma outra um componente que vai integrar dois ambientes aqui. Hoje, automatizar gera um impacto, sim, desse lado. Então, eu preciso ter eficiência operacional. Então, tem esse lado de eu criar automações entre monstrinhos aqui, tá? Planilhas, Complus, são tecnologias ligadas. E tem a automação que eu vejo hoje, que é uma tendência que está vindo muito grande de você colocar motores de AI. Então, a gente tem N agora LLMs, motores de LLMs que ajudam a gerar insights. No final, a gente automatiza para entregar alguma coisa. Então, vamos entregar aqui um relatório, vamos entregar aqui uma visão, vamos entregar aqui um vídeo compactado, né? Vamos editar esse vídeo que a gente está fazendo aqui, colocando filtros de cunhar. Então, no final, automatizar essa saída aqui, ela tem uma camada de automatização. Então, a gente tem a automatização de monstrinhos e a gente tem um framework a ser construído de automatização. Eu vejo que hoje a gente está vivendo um momento ímpar, porque quem conseguir fazer como a Datadog está fazendo, como a Grafana está fazendo, como outras empresas estão fazendo camadas de automatização para tomada de decisão. Eu acho que esse é o diferencial hoje. Quem conseguir criar agora, com as estruturas que a gente tem, a essas automatizações, aí indifere de onde vem. Se vai vir de monstrinho, se vai vir de uma base, que é uma view, um data warehouse, um data lake, mas a gente criar essa camada de automatização, colocando as tecnologias de IA hoje para a tomada de decisão, é o diferencial de mercado. Porque no final é um botão. O cara não quer saber, que é o usuário final que a gente está falando do... Exato. O Gilberto falou, é do B2C, por exemplo, conectando com a viagem de Amazonas, o Ribeirinho, que você foi também, né, cara? Lá, eles trabalham muito com caça, né? E controle, a pecuária lá é baixa, né? Mas a plantação é um pouco mais forte. E só que eles precisam comprar também. Só que eu não sei quando o barco chega. Então, por exemplo, eu ter rastreabilidade e ter janelas de quando o insumo chega na cidade é muito bom. É uma tecnologia. Ele não quer saber de onde vem, se é GPS, se é Starlink. No final, é aquela camada de automatização que está entregando o produto para ele, né? O valor para ele. Eu vejo que esses dois pontos são... Sensacional. Exato. Gilberto, do seu lado, dentro das empresas que você tem acompanhado a jornada, onde você está enxergando também esse maior valor na automação? Por muito tempo a gente resumia a automação a você otimizar tarefas repetitivas, né? E parava por aí. Mas isso, assim, a gente está muito distante. Quando a gente fala, exatamente como o Lázaro falou, quando a gente fala de IA, pensa o seguinte, eu acho que muita gente que tá ouvindo o podcast, ele vai lembrar. Às vezes a gente monta uma sala de crise, né? A gente tem um incidente, monta uma sala de crise. Aí você precisa ter um especialista de cada tecnologia, porque cada um vai olhar para sua área. Então você vai ter o cara de rede, você vai ter o cara de banco de dados, você vai ter a pessoa de sistema operacional, e cada pessoa vai tentar identificar, é do meu lado, não é, etc. Quando a gente fala de uma automação que já tem uma capacidade mais de tomada de decisão, ela já leu a sua base de dados, ela já sabe o que está acontecendo e ela mesmo já faz correlação dos problemas. Então ela fala, olha, você teve, a tal horas, teve um problema em tal sistema que gerou um gatilho de tal sintoma e a resolução eu recomendo que seja essa.
Mas para isso tudo acontecer, você precisa exatamente lidar com os monstrinhos. Então o que a gente tem trabalhado muito aqui na Delphi, que tem sido tendência, é a gente coloca uma camada de orquestração de dados. Então a gente reúne as diferentes bases dentro de uma base única e coloca a IA para ler isso e nos gerar insights de como que a gente pode resolver um problema de forma mais rápida. Então toda essa camada de automação, ao invés de eu ter que reunir um grupo grande de profissionais para tentar, de um momento zero, tentar cada um olhar para o seu silo e cada um identificar, a IA já reuniu todas as informações e ela vai falar, o sintoma é esse, a minha sugestão é essa, o problema está aqui e a resolução vai ser assim. Então aí que você tem uma automação que te impulsiona a você diminuir o seu tempo de indisponibilidade, você resolver um problema de uma maneira mais assertiva, você consultar bases de dados de uma maneira muito mais rápida, e aí essa é a automação mesmo que é não vou falar nem do futuro, porque isso já está acontecendo, a gente já tem alguns projetos rolando, mas que é o diferencial. Então, as empresas que ainda não se adaptaram, que ainda estão olhando só para vou automatizar a tarefa repetitiva, você tem um ganho de 20%, 30% lá de automação e beleza. Agora, você quer chegar nos 70%, 80% de um tempo de resolução mais rápido, aí você tem que olhar de fato para preparar o terreno para isso. Tem um ponto aqui, cara, que assim, eu tô falando com um time lá que antigamente a gente tinha que ter Windows, Excel, PowerPoint para você ser um destaque no seu currículo. Exato, exato. Ah, você quer entrar pro currículo? Você sabe Windows, PowerPoint, Excel? Sei. Então, beleza. Agora, hoje é assim, você conhece alguma LLM? Qual que você usa? Quais são os modelos que você sabe? Você usa Anthropic? Você usa OpenAI? Você sabe usar? Você sabe fazer prompt? Esse é o modelo hoje. Então, pegando um pouco o que você falou aqui, Gilberto, eu vejo que a democratização de dados hoje é um ponto muito importante. Então, hoje, eu vou arriscar aqui, tá? Eu sei que isso vai pro ar, mas eu vou arriscar. Hoje, se você não sabe mexer com uma LLM, se você não consegue manipular os dados e gerenciar, fazer a sua gestão de tokens, conseguir entregar valor na sua cadeia de entrega e na sua cadeira que você está ocupando hoje, você não sabe o Windows Excel. Você não consegue entregar e manipular ferramentas que hoje geram valor. Então, hoje, o que tem aqui, por exemplo, com a Delphia, que já todo o métier de trabalho, todo esse catálogo de serviços de gestão de dados, de monitoria, observabilidade, né, integrações entre ferramentas, é algo que dá um diferencial gigante aqui. Lá na iFollow, por exemplo, que é o braço de tecnologia da Citi, a gente está criando várias visões. Então, eu tenho visão financeira, a gente tem visão de pessoas, a gente tem visão de produção, visão de gráfica, logística. Só que é uma dificuldade achar um profissional ou alguém que consiga consumir essa informação e gerar valor. Então, eu tenho um gap. Eu gero uma informação até um ponto e eu tenho o consumidor querendo achar essa informação e entregar valor. Só que e esse meio campo aqui? Então, é uma dificuldade grande achar, tanto no mercado como achar dentro de casa, pessoas que consigam trabalhar com essas informações com IA. A gente está num momento de formação interna agora, passando por cursos de IA, por exemplo, para conseguir fazer. Cara, pega essa visão, essa view, usa essa IA, usa este prompt. Então, a gente tem lá um banco de prompt. Você pega, recorta, usa isso e vai sair um valor. E você correlaciona. Então, a gente está evoluindo Excel, né? Exato. Mas eu vejo que é isso. A gente está entrando num gap e é um vale, assim, sabe? De capacitação de uso de IA. E não é só pegar e utilizar um vibe coding ou ficar perguntando como é que tá seu dia, né? Eu sei que tem pessoas que dão bom dia para LLM, né? Bom dia, chat. Bom dia, né? Tá tudo bem, só tá gastando token, tá? Porque no final não gera muito valor nisso. Mas aqui eu acho que é um vale que a gente está tendo no mercado. E a gente precisa ter pessoas que consigam pegar os dados tratados, transformar com insight em valor nas suas cadeiras, né? Sensacional. E quando a gente vai falando de tudo isso, a gente não consegue deixar de falar da integração de sistemas. Então, queria agora falar um pouquinho sobre como a gente conecta cloud, automação e integração de sistemas para a gente alcançar essa eficiência e o que vocês enxergam que a gente pode juntar nisso para essa arquitetura ela se tornar de fato resiliente e integrada. Posso começar pelo Gilberto? Perfeito. Eu acho que um dos grandes desafios não é a tecnologia.
o grande desafio, eu acho que é a governança. Porque, de fato, você fazer crescer a sua tecnologia com uma camada, sem uma camada de governança, você está abrindo uma torneira que você não sabe como você vai fechar depois. Então, tem sido muito comum a gente ver as notícias recentes de empresas que, por exemplo, adotaram modelos de IA que depois tiveram que desligar porque o custo ficou muito acima do esperado. Por quê? Porque você não tem uma camada de governança de como que você vai ter visibilidade do que está acontecendo, como você vai fazer desde a observabilidade, mas controle financeiro disso tudo. E aí, todas essas integrações, a ideia nobre acaba sendo um tiro no próprio pé. Então, a camada de governança ela é fundamental. Uma para você ter diretrizes, que prompt que você usa, por exemplo, que prompt que você não usa, como as coisas vão se conversar, as coisas não vão se conversar. E eu acho que isso traz uma reflexão importante, porque a gente tem uma discussão grande no mercado que é sobre a substituição da mão de obra, ser tudo por IA, etc. A capacidade humana de fazer esse julgamento, de entender o que é aderente ao negócio, vai ser uma coisa que é muito difícil a gente automatizar nesse nível de sensibilidade. Porque, por exemplo, de novo, voltando, né, sobre a Amazônia, aí ela não vai ter a capacidade de ir lá nos ribeirinhos e ver como que é o dia a dia deles, ver como que é o impacto de você estar, a temperatura do sol, o gosto, o cheiro de você estar na beira do rio. Isso é uma coisa sentimental, isso é uma coisa do humano. Então, como a gente transforma essa emoção para a tecnologia, vai ser uma coisa que a gente não vai conseguir automatizar nesse nível. Mas para várias outras coisas, a gente tem a oportunidade de trabalhar em cima. Só que você precisa ter essa camada de governança para você saber o que você está fazendo, aonde que você está mirando, para você não mirar em cima do seu próprio pé. Então, a tecnologia, ela impulsiona, ela é capaz, mas sem a governança por trás, esses projetos, eles não vão para frente. Tanto que o Gartner fala que mais de 70% dos projetos de transformação digital, eles fracassam. Porque você começa ele sem você ter o direcionamento de fato, não só da onde você quer chegar, mas como que você vai chegar lá, como que você vai medir, quais serão os indicadores e tudo mais. Então, para a gente ter isso funcionando, sem uma governança por trás, isso não vai funcionar. Não vai ser possível. Sensacional. E a gente está falando muito aqui sobre o quanto as empresas elas ainda estão construindo isso, né? Como elas estão nessa jornada. E aí, Lázaro, eu queria escutar um pouquinho da sua experiência. Nas empresas que você passou, você já passou por essa construção de integração entre cloud, automação e todos os sistemas? Já. Quando eu estava no Banco Alfa, veio um projeto chamado Facelifting. Fazer uma maquiagem no Internet Banking, né? E nessa jornada, a gente criou um departamento de inovação tecnológica, né? Então, apresentamos, não tinha um barramento de APIs ali na época, era o Internet Banking e por trás era um Complus, era um ASP clássico ali com Complus, e, assim, muito legado, porque a gente já estava vivendo, né? Então, transformar, que volta de novo aos monstrinhos, né? Mas transformar isso daqui, eu concordo, grau, gênero e número com o Gilberto, que precisamos ter governança para conseguir saber como vamos fazer essa transformação digital como um todo. Então, o que a gente fez? A gente construiu aqui um peer, né? Um barramento, são fontes, serviços que coletam informação e colocam dentro de uma API, né? Que era da IBM na época que a gente contratou. E a gente acabou entregando uma nova solução consumindo esse barramento. Foi muito legal. Só que o que faltou ali? Monitoria. O que faltou ali? Faltou instrumentação. Então, na época, a gente nem sabia que isso existia, assim, sabe? Eu estava começando essa jornada de transformação, entender, eu estava ainda... era a Sensidia que estava fazendo algumas tutorias com a gente na época, e eu estava entendendo sobre isso. Se fosse hoje, nossa, ia ser outra coisa, ia ser outro projeto, né? Então, a gente construiu isso, né? Fazendo essa migração do que é uma base legada. Por trás ainda tinha mainframe, para vocês terem noção, tinha mainframe ali, entregava as informações e apresentava numa tecnologia atual, que era ali responsiva, né? Tinha aplicativos também. Então eu vejo que a automação, dificilmente, ela vai não automatizar monstrinhos, né? A gente sempre vai ter ali um legado, alguma coisa, e falha de quem pense que só vai trabalhar com filé. Não vai trabalhar com filé. Assim, vamos colocar na mesa. Você não vai trabalhar só com filé, tá? A não ser se você for trabalhar... Acho que nem no Vale do Silício tem, velho. Não. É utopia. Né? Não vai ter como. Não vai. Então, você vai trabalhar com essas... Então, a automação, ela precisa ter esse conhecimento híbrido do que é legado, como pegar essa informação
e transformar ela para ser capturada pelas tecnologias novas. As tecnologias novas hoje já nascem muito instrumentadas, já nascem muito com visões preparadas para consumos de liberar para N consumidores aqui, né? Então, hoje a gente já parece, na minha visão, que a gente já está nascendo com tecnologias assim. Anthropic, por exemplo, Cloudei, ou qualquer outra API de LLM, você já constrói, ela já libera a integração de consumo, né? Exato. Limites, teto. Não sei o que você acha, Gilberto, mas eu vejo que todas já nascem com isso que você falou, sabe? Tem um limite ali, né? Exato, não, perfeito, Lázaro. Exatamente, eu acho que é a gente se adaptar a esse modelo novo que tem vindo, sem esquecer, porque tem coisas que a gente vai fazer que a gente vai continuar precisando do Excel, e tá tudo bem, faz parte. Então, e eu tava vendo um estudo recente que mais de 30% do que a gente vai ter que trabalhar nos próximos anos, a gente ainda não sabe. A gente vai ter que aprender skill nova, se adaptar. Então, a gente vai ter que conviver com a certeza de que a gente não vai saber a tecnologia do ano que vem, a gente vai precisar adaptar rápido, porque ela vai demandar isso. Sem esquecer o legado. Então, achei perfeita a sua colocação. Não, e é legal que a gente está falando bastante de tecnologia, mas quando a gente fala da tecnologia associada ao resultado de negócio, a gente precisa falar da tecnologia na mesa de decisão, né? Então, acompanhando dados de mercado, acompanhando KPIs, resultados do negócio em si. E aí eu queria escutar um pouquinho, Laszlo, como que você faz na prática para a tecnologia ela sair desse nível só técnico e sentar mesmo na mesa de quem está com a decisão ali, quem está com a caneta? No final, é produto, é caixa, é dinheiro, é caixa, é conta corrente, é cash entrando, no final é isso, né? Vou começar de trás para frente, eu vejo que quando a gente vê uma boa aceitação do produto que a gente está ajudando a vender, sendo bem aceito, bem avaliado, as pessoas querendo, usando, utilizando, fazendo recomendações, passando no seu networking, esse produto é legal, a Delphi é boa, a iFollow tem os produtos legais, vamos rastrear MPDV com eles. Esse é um ponto. O outro ponto é dinheiro, caixa. EBITDA, ok. A gente está bem no EBITDA, mas, cara, você não tem fluxo de caixa, você não está trazendo resultado, vai manter a empresa, né? No final, você tem que ter o caixa ali para conseguir suportar tudo isso. Então, desdobrando isso, a tecnologia, ela vem... Então, primeiros indicadores ali é de entrega. Então, assim, o time está performando... lead time, cycle time, quantidade de bugs. Eu tenho um analista que toda vez que ele vai fazer um push, entregar alguma coisa de 10, 8 dá erro, e toda vez que ele sobe, impacta ali a visão. Aí um pouco no primeiro ponto que eu coloquei, né? O produto aceito, né? Porque tem uma qualidade, tem uma visão do produto. Toda vez que ele sobe da pau, é ruim. E eu sei que aquele analista X, e quando ele dá um push, cai. Então, cara, João, desculpa os Joões, né? Mas, João, cara, não faz um push, coloca um code review. Então, esses indicadores eu coloco muito na mesa, tá? De impacto sobre imagem. E principalmente, e gera o ARHUM, tá? Você falou já fala de crise, né? Gera o ARHUM. Deu, um merge errado, né? No Git ali, ou no CI/CD, gera o ARHUM. Como se tem impacto financeiro também. Então, eu vejo muito... No final, imagem do produto sendo aceito no mercado, como o dinheiro entrando ali, se a pessoa está pagando, não está. Então, esse é um ponto. Agora, falando do financeiro, inadimplência, faturas pagas, a pessoa está conseguindo dividir os pacotes, os say-up, sabe? Os pacotes de venda estão aderentes ao que o mercado está querendo. Então, hoje, todo mundo usa pacote Premium, Silver, Platinum, né? E assim vai. Isso é aceito para determinado segmento. Então, eu trago esses indicadores, Amanda, assim, no mercado, para a mesa. Quando eu vou desdobrando mais, aí a gente começa a fazer troubleshooting de problema operacional, né? Eu sei que o João, vou mudar agora, o Matheus, ele não sabe aqui, por exemplo, como fazer. Aí precisa do quê? Eu treinar esse time para conseguir melhorar o processo de entrega, para melhorar a imagem do produto. Então, eu vou muito em 2 pontos, tá? Imagem do produto e fluxo de caixa. Esses 2 pontos são super importantes. Perfeito. E do seu lado, Gilberto, qual que é o grande problema ou o que as empresas estão fazendo de errado para se posicionar, né? Para ir na contramão do que o Laszlo está contando aqui pra gente. Eu gosto de me basear principalmente em 3 pilares, né? A arquitetura, eu acho que é fundamental. Então, você ter uma arquitetura, como eu comentei, que já nasce preparada para escalar.
segurança, que é eu acho que está na agenda de 99% dos CEOs, CTOs, segurança. Porque tem muita gente que pensa, segurança é o passo depois, segurança é o passo anterior. Você está criando, você já tem que pensar na sua camada de segurança. É muito comum a gente ver, principalmente funcionado pela IA, a galera construindo, desenvolvendo, pensando só no desenvolvimento e não na segurança. Aí você tem dados vazados, aí você tem problemas de invasão e tudo mais. Então a segurança é um segundo pilar muito importante. E o terceiro, comentei, a governança. A governança de custo, governança de performance, quais são os indicadores, como que você mede o sucesso. Então quando uma empresa ela se prepara para seguir esse tripé, né, que eu gosto de falar, esses 3 pilares, a taxa de sucesso aumenta muito. Porque aí você está considerando, de fato, que seu ambiente ele nasceu certo, nasceu da maneira certa, nasceu protegido, e você sabe se ele está seguindo o caminho financeiro, de resultados, com base nos indicadores de sucesso daquele projeto. Então, as empresas que se preparam para executar esses 3 pilares, a taxa de sucesso ele aumenta muito. Não vai ter erro. Não vai ter erro. Sensacional. Gente, a conversa tá muito boa, mas o episódio já tá chegando ao fim. Já? E pra fechar, já. É, o papo boa. Agora esquentou, né? Pra fechar, eu queria fechar com um conselho de vocês. Pra quem tá olhando pra isso, quem quer se posicionar, quem quer colocar tecnologia como um diferencial competitivo dentro do mercado, principalmente dentro do mercado B2B, qual conselho vocês dão? Queria começar pelo Laszlo. Eu vou tentar fazer um resumão do que a gente falou aqui, né? E conectando nesse último ponto que o Gilberto falou, segurança é o ponto 1 agora. Por quê? A gente consegue, neste momento, processar centenas de milhares de fontes de dados e se alguma coisa vaza, de fato, vai impactar na imagem da sua empresa ou do seu produto. Então, ter hoje uma governança sobre segurança, um SOC ou uma estrutura, uma camada ali que consiga proteger os seus dados e como você vai coletar, minerar, trazer insight para o seu produto é super importante. Se a gente não fizer isso agora, cedo ou tarde algo vai vazar e vai ser um impacto milionário para sua empresa. Eu acho que esse é um principal ponto. O outro saia do Office do Excel, crie seu framework de IA, porque vai ser uma guinada total nos próximos anos. Quem tiver um framework com governança, observado, minerado, tudo bonitinho, para conseguir entregar valor para o seu negócio, é o que vai ser o diferencial, conectando com o comércio, no começo que a gente falou, né? As empresas lá fora já estão fazendo isso. As plataformas que a gente está testando já tem isso. Então, o que a gente vai utilizar precisa ter a segurança e a gente precisa conseguir entregar valor dentro de um framework maduro. E esse framework, ele vai se dar com empresas que vão dar suporte para isso. Né? Então, na iFollow, por exemplo, hoje a gente tem uma estrutura de rastreamento de materiais de ponto de venda, MPDV, que tem centenas de milhares de dados sendo gerados por dias, assim, e assim vai. Se isso vaza, é horrível para quem confia no nosso trabalho, né? A Delphia nos ajuda aqui, sim, a fazer um monte de coisa, principalmente a parte de field services que a gente está com vocês, né? Mas esse é o pensamento. A gente criou uma estrutura para conseguir fazer e controlar isso. Então, ponto de segurança. Esse é o conselho que eu dou. Foquem em segurança, criem um SOC, controlem, monitorem. E nem todo mundo precisa acessar tudo. Isso é super importante, né? Controle isso e crie seu barramento de IA para conseguir entregar valor. Sensacional. Gilberto, seu conselho? Não, perfeito. Eu acho que também um ponto que eu adicionaria é a gente criar, embora a gente tenha uma jornada, a gente tenha um objetivo final, a gente criar pequenos milestones para a gente saber se está dando certo. Porque por muito tempo a gente teve uma mentalidade de, eu sei onde eu quero chegar, eu vou construir. E a gente deixa para fazer as validações no final. Aí alguém da área de negócio diz, mas não era isso que eu queria. Então todo o trabalho que a gente foi fazendo ao longo do caminho não serviu de nada. Então a gente ter, de fato, pequenas ações que a gente vai medindo ao longo do caminho pra gente saber se a estratégia ela tá dando certo, porque faz parte, a gente vive num ecossistema que muda muito rápido. Então às vezes você pensou no começo do ano num projeto, como você entregaria a ele, dali 3 meses surgiu uma tecnologia que vai te ajudar a te fazer de uma maneira muito mais rápida, muito mais assertiva, de uma maneira melhor, e faz parte mudar o rumo, adaptar a tecnologia a isso, né? A gente é feito de adaptações o tempo todo.
Mas para isso a gente precisa ir medindo, a gente precisa ir conhecendo. E não tentem desbravar tudo sozinhos. A gente tem aí os benchmarkings que a gente faz. Um grande diferencial que a gente tem como curadoria, que a gente está em vários tipos de indústria, a gente saber o que está dando certo em cada um e o que está dando errado também. É ouvir as histórias de sucesso e as histórias de fracasso. Então a gente aproveita tudo isso e a gente sempre orienta, né, os nossos clientes, quando a gente vai fazer as nossas reuniões de relacionamento, etc., os benchmarkings, das coisas que estão sendo tendência, mas das coisas que estão dando certo e as coisas que estão dando errado. Exatamente porque a história de sucesso, alguém está desbravando alguma coisa em algum lugar. Então vamos aprender com eles, porque aí às vezes ela ilude um pouco, ela acha que vai tornar muito mais fácil do que de fato ela torna, se você não tem essas camadas, os pilares que eu comentei. Então contar com o apoio e não querer fazer essa jornada sozinho acaba sendo essencial também. Sensacional. Gente, eu quero agradecer o bate-papo até aqui. Depois desse papo, a gente conseguiu entender como conectar cloud, automação, sistemas, tudo para a gente conseguir gerar, então, uma TI que, de fato, vai trazer resultado de negócio e vai trazer esse diferencial competitivo. Muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer enorme. Quero agradecer aqui também quem está em casa e assistiu a gente até aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha, divulga para sua rede. Foi muito especial e até o próximo episódio do podcast Delphia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado.